Cientistas destacam as 3 idades específicas marcadas por mudanças significativas nas proteínas cerebrais. 57, 70 e 78 anos. Seriam esses os 3 estágios diferentes do envelhecimento humano. Então, para entendermos como o nosso cérebro vai envelhecendo de acordo com a nossa idade, eu recebo o neurologista, o Dr. Ícaro Bettini, que já está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Júlia. Doutor, para a gente começar, esse bate-papo, primeiro eu quero saber o que são essas proteínas cerebrais que a gente vem falando aqui, E como que funciona esse processo de envelhecimento? Essas proteínas que esse estudo mostrou, não é nada muito novo, tá? O que o estudo conseguiu mostrar foi, ele tentou sistematizar, ele conseguiu sistematizar um pouco isso. São substâncias que o nosso cérebro produz, o corpo inteiro produz, mas em específico são as cerebrais, que elas são produzidas em resposta a inflamações do cérebro, ao estresse que as células sofrem, ao próprio passar do tempo, ao próprio envelhecimento. Tá? Então, são substâncias que o corpo ele vai construindo essas substâncias. Algumas têm uma função boa, outras têm funções ruins, que elas causam degeneração, e outras são apenas marcadores. Quer dizer, se tem aquela proteína aumentada, quer dizer que tem alguma coisa envelhecendo lá. Não que ela esteja causando mal, mas ela é apenas um marcador. Então elas têm essas 3 funções principais. E aí, quando a gente fala em envelhecimento do cérebro, a gente trouxe aqui algumas idades que são essenciais para esse processo, em que se tem algo diferente acontecendo. Explica pra gente o que acontece a partir ali dos 57, é isso, doutor? A gente já sabe, a longa data, que depois dos 55, 60 anos, essas proteínas vão sendo acumuladas no sistema nervoso central. Um exemplo bem simples disso é a doença de Alzheimer, que é uma das principais causas de demência, que é uma degeneração cerebral. O que esse estudo mostrou, ele encontrou diversas outras proteínas. Ele encontrou alguns picos, que nessas idades aí, nessas 3 idades, você tem um pico maior dessas proteínas. Não quer dizer que exatamente nessa idade a pessoa vai piorar. Tá? O que quer dizer que é assim, a partir de 55, 60 anos, esse envelhecimento ele vai progredindo e ele vai mudando a apresentação dessas proteínas. Tá? Então, as idades ainda não é, a gente não pode fazer um alarme, depois dos 58, exatamente nessa idade. O que a gente sabe é que o que mostrou de diferente o estudo é isso. Com o passar do tempo, vai mudando esse padrão de envelhecimento. E tem como a gente, por exemplo, prevenir esse envelhecimento ou de alguma forma tratar o nosso cérebro, fazer atividades que possam ajudar nessa questão, doutor? Tem sim. A questão do envelhecimento cerebral, ela é prevenível, tá? Então a gente consegue retardar esse envelhecimento. Do mesmo jeito que a gente retarda o envelhecimento da pele, o envelhecimento dos ossos, do cérebro também é. Quais são os principais fatores que a gente precisa cuidar para retardar o envelhecimento cerebral? Um dos principais, a gente fala que é a carga cognitiva. É o tanto que você vai estudar ao longo da vida, o tanto que você vai estimular seu cérebro. Então, quanto mais você estimular seu cérebro, mais reserva cognitiva ele vai ter. Então, uma pessoa que nunca estudou tem uma chance muito maior de ter essa degeneração do que uma pessoa que estudou. Então, a reserva cognitiva é um importante. Outros fatores que são modificáveis também, por exemplo, obesidade. A obesidade aumenta muito o envelhecimento cerebral. Sedentarismo, a não prática de exercícios físicos contribui para você acumular mais essas proteínas do sistema nervoso central. Então, praticar exercícios físicos. O sono. Essas proteínas são limpadas do cérebro durante a noite, quando a gente dorme. Então, se você não dorme, vai estar acumulando mais essas proteínas. Então, manter padrões de sono regular, principalmente à noite. Tá? Alimentos com muitos alimentos industrializados. Tem muitos compostos que prejudicam o cérebro, então acelera o envelhecimento. Preferir uma alimentação mais natural. Agora, doutor, é muito importante isso que você vem trazendo, porque é o seguinte, eu já percebi hábitos errados meus, Apesar ali de eu estudar bastante, sempre estar estudando, eu não costumo fazer exercícios físicos, por exemplo, e o meu sono ele é muito prejudicado por N fatores, por carga de trabalho, por estresse do dia,
por outras funções que eu acumulo. E aí você se pergunta, né? Isso é realmente prejudicial para a saúde? Se, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina muito acelerada, o que ela pode fazer para conseguir, de repente, dormir melhor e conseguir ajudar o seu cérebro a ter essa produção de proteínas maior, vamos dizer assim? Ou não tem jeito, tem um tempo necessário de sono que é imprescindível mesmo? Tem um tempo que é imprescindível, tá? Então, é lógico, uns vão precisar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então, a pessoa ela tem que ter noção que ela precisa dormir. Não dá pra gente querer trabalhar 24 horas todo dia, então ela precisa dormir. Por quê? No sono, essas proteínas são limpadas do sistema nervoso central, então elas são depuradas de lá. Se a gente não dorme, só vai acumulando essas proteínas, entendeu? Então o sono é imprescindível. Um outro fator que eu acabei esquecendo é a bebida alcoólica. Ela acelera demais o envelhecimento cerebral. A gente vê isso muito na prática. Então se eu pego 2 pacientes de 50 anos, um que bebe todo dia e um que não bebe, se eu faço uma tomografia, uma ressonância desse cérebro, eu vejo claramente que o que bebe já está com atrofia, o cérebro dele é menor. A gente vê isso no dia a dia, então isso é bem real. Nossa, é extremamente importante, né? Porque isso tudo que você está nos trazendo, apesar de ser um estudo científico, ele está presente nos nossos hábitos do dia a dia, né? Agora, doutor, você falou anteriormente também sobre o Alzheimer. É um mito ou é uma verdade de que o Alzheimer ele pode ser de alguma forma prevenível? Tem como dizer isso ou não? Ou é um mito? Esclarece pra gente. Ele pode ser prevenível. Todos esses fatores que eu falei que se a gente conseguir controlar, a gente reduz bastante a probabilidade de ter Alzheimer. Um fator que a gente não consegue reduzir é a própria idade. Então esse não tem como eu voltar minha idade para trás. Mas se eu tiver uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, não fazer uso de bebida alcoólica, ter um bom padrão de sono, tá? E praticar atividades cognitivas, né, estimular meu cérebro, eu vou estar retardando e muito a possibilidade de eu ter Alzheimer. Ou qualquer outra demência, né, que são as doenças neurodegenerativas cerebrais. Então essa seria a forma, por exemplo, de você prevenir essas doenças. Mas e se chega um paciente no seu consultório que já está com alguma dessas doenças, você já diagnostica, né, que ele tem alguma questão ali importante neurológica, como é o tratamento disso? Primeiro a gente vai fazer uma investigação, né, tentar descartar causas tratáveis, né, carência de algumas vitaminas pode causar essa degeneração, mas uma vez instalada uma causa demencial como o Alzheimer, elas são irreversíveis, tá? A gente vai conseguir usar medicamentos para melhorar um pouco a cognição daquele paciente, mas a gente não vai reverter, uma vez instalado. Daí a importância da gente ter esses hábitos, essa prevenção. E são coisas muito simples que eu falei aqui, mas extremamente importantes. Se eu te falar que não existe hoje nenhum medicamento que eu vou dar para você tomar que vai prevenir você ter demência, muita gente não vai acreditar. Falar, mas eu tomo um polivitamínico, eu tomo isso aqui, eu tomo ginkgo biloba, eu tomo algum chá, alguma coisa. Nenhum foi comprovado até hoje. Os únicos fatores comprovados são esses que eu citei. Essas medidas de estilo de vida. Perfeito, doutor. Então faz o seguinte, quem quiser ter mais informações, de repente agendar uma consulta contigo para começar mesmo o ano de 2025 mais tranquilo nesse sentido, como faz? Passa os seus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, tem minha página no Instagram, é Neurologista Dr. Ícaro. Eu respondo por lá no Instagram também e lá tem todos os meus contatos. Perfeito. Doutor Ícaro, muito obrigada pela sua presença.